Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso Em Foco. Hoje, quarta-feira, dia 26 de março. Hoje eu tô aqui com uma presença muito especial. Professora Vânia tá aqui com a gente. Oi, Vânia, boa tarde. Oi, Ju, boa tarde. Bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente veio falar hoje sobre um Circuito FCSAC, que é um programa de iniciação científica que está tendo aqui na FCSAC, certo? Ju, é um evento que abre, de certa forma, as portas para a iniciação científica. É uma ideia já de algum tempo da FCSAC e que agora está ganhando forma, ganhando corpo mesmo. Certo, já que a gente começou falando sobre o circuito, né? Você pode explicar para a gente o que é esse circuito, de onde veio, quem teve essa ideia? Vamos lá, o Circuito FCSAC, ele surgiu, já vai fazer, assim, entre conversas entre professores, já faz mais ou menos uns 2 anos. Mas por quê? E como ele surgiu, né? Surgiu da nossa ideia e ao mesmo tempo questionamento, quando a gente sempre fala assim, os alunos devem iniciar no universo da pesquisa, os alunos precisam saber pesquisar, vamos chamar os alunos para o LabCom, que é o nosso laboratório de comunicação e de pesquisa e cultura. Aí a gente pensou, mas como incentivar os alunos a entrarem, a participarem do LabCom, se muitos não sabem exatamente o que é a pesquisa? Como é pesquisar? Ainda fica com aquele estereótipo de que pesquisa é coisa chata, né? Pesquisa é muito acadêmico, pesquisa é só para quem quer em algum momento da vida dar aula, esse tipo de coisa. Mas não. E aí a gente pensou, por que não iniciar os alunos nesse universo da pesquisa? E aí, no segundo semestre do ano passado, eu fiquei incumbida, a partir do segundo semestre, de coordenar o LabCom e criar iniciativas para que incentive os alunos a se envolverem mais na pesquisa. Em relação à pesquisa, o que você acha de mais importante, assim? O que você acha que é essencial para os alunos se interessarem para a pesquisa? É que eles entendam que quando eles chegam no mercado de trabalho, eles realizam pesquisa. Uhum. Eles fazem pesquisa. Por exemplo, vamos imaginar no nosso núcleo lá, nas nossas turmas da faculdade. Quem faz jornalismo? Quem faz jornalismo trabalha com pesquisa diária, porque a apuração de uma notícia é pesquisar. Só que a gente não enxerga isso efetivamente como uma pesquisa, mas a partir do momento que você tem que definir se aquilo é fake news ou não, se aquelas fontes que você escolheu para dar uma entrevista são fontes fidedignas, ou seja, são institutos reais que informam de maneira com credibilidade. Então você faz pesquisa. Publicidade realiza pesquisa constantemente também. Na hora que vai definir uma campanha, eu preciso definir qual é o meu público, vou fazer uma pesquisa de consumidor, uma pesquisa de público-alvo, ou seja, está fazendo uma pesquisa. O pessoal da moda, na hora que eles vão desenvolver uma coleção, como identificar para que público é? Ou então, como entender uma tendência? Para desenvolver, eu preciso de pesquisar, eu preciso montar o meu painel de tendência, o meu painel de inspiração. Eu preciso pesquisar para criar esse painel de inspiração para depois desenvolver uma coleção, por exemplo. O pessoal do audiovisual. A partir do momento que eu crio uma vinheta, eu tenho que entender como eu posso criar essa vinheta. Quando eu vou escolher uma cor, por exemplo, para uma vinheta, ou se eu vou trabalhar com luz e sombra, ou eu vou escolher um layer específico na hora de editar, uma trilha, um efeito sonoro, tudo isso é pesquisa. Então, quando você está no mercado de trabalho, você está realizando pesquisa. E é importante porque você deu o exemplo aí de todos os cursos e todos não, né? Alguns, a maioria, mas a pesquisa, ela é muito abrangente, né? Não é só nossa, eu preciso, é desse jeito que eu pesquiso, não. Tanto no audiovisual que você pesquisa uma vinheta, no jornalismo você vai estar pesquisando sobre um caso que aconteceu, né? Então, é muito importante saber diferenciar. É importante não só saber diferenciar, mas entender a importância dela no dia a dia. Então, o objetivo do circuito é fazer com que os alunos criem uma pesquisa ou criem um projeto em cima de um tema que para eles seja interessante. Porque o que a gente mais via antigamente era o professor direcionando a pesquisa.
Quando eu digo direcionando, eu te dou um tema e você vai pesquisar sobre isso. Mas e se você não gosta, se você não é apaixonado por esse tema? Porque quando a gente pensa em pesquisa, é realmente estar apaixonado pelo tema. Então, como a gente vai fazer com que esse aluno pesquise se ele não entende esse processo de pesquisa? Então, o que a gente faz? Qual é a ideia desse circuito FCSAC? É fazer com que os alunos, então, criem essa pesquisa em cima de uma temática que eles gostem e que façam parte do cotidiano deles. Por exemplo, eu quero pesquisar, então, efetivamente sobre como falar ou como divulgar um produto nas redes sociais. De repente você tem lá sua mãe, seu pai, seu tio, tem um comércio e você quer entender como é esse processo de divulgação. Então vamos fazer uma pesquisa sobre isso. Vamos iniciar nesse movimento da pesquisa. Então o Circuito FCSAC quer levar para o aluno esse entendimento, que pesquisa não é estritamente acadêmica, ela faz parte do dia a dia, só que você precisa dar os seus primeiros passos, aprender a fazer pesquisa. Esse é o objetivo do LabCon e deste evento organizado pelo LabCon e pela FCSAC. Levar os alunos a entender a importância da pesquisa e saber pesquisar, né? Sim, é muito importante. E você disse que é um evento, né? Tem alguma data já para esse evento ou uma data que possa entregar as pesquisas para esse evento, né? Temos, Ju. O evento, ele é no dia 12 de junho. Eu até brinco com os alunos, eu falo, olha, dia dos namorados, dia da pesquisa. 12 de junho, então a gente tem esse evento, ele vai ser organizado no nosso bloco da FCSAC, no bloco 2. Algumas salas estarão disponíveis para a apresentação desses trabalhos. Os alunos vão se inscrever a partir agora do dia 31 de março até 30 de maio. Está aberto, vai estar aberto uma página, um site específico do evento para que o aluno se inscreva como ouvinte ou que ele submeta o seu resumo expandido, a sua pesquisa. O que é esse resumo expandido, né? Porque a gente às vezes fala assim, um artigo. Um artigo tem 6 páginas, 12 páginas, 20 páginas. Não chega a tanto ainda. A gente está no processo de iniciação científica. Então, a gente vai ter o resumo expandido. O resumo expandido, ele vai variar de 2 a 3 páginas. Ele é um texto mais curto, em que você vai falar um pouquinho da sua pesquisa, ou seja, como você pretende desenvolver a pesquisa. Ela ainda não precisa ter resultados, porque, como eu já disse, ela está no início, mas você tem que saber falar ou comunicar como vai ser a sua pesquisa. Então, o aluno se inscreve, submete esse resumo expandido da pesquisa ou daquilo que ele pretende desenvolver até 30 de maio. E na hora que ele vai se inscrever, na hora que ele for se inscrever no portal ou no site do evento, ele vai ter grupos de trabalho, que a gente chama de GTs. O que são esses GTs? Esses grupos de trabalho estarão divididos por temas. Por exemplo, eu fiz a minha pesquisa sobre consumidor. Então, vai estar lá no GT, comunicação e consumo. Aí você vai lá e se inscreve. Tem um grupo que é comunicação e cultura, comunicação e gastronomia. Então, tem vários GTs. Então, na hora que o aluno for lá se inscrever, ele vai submeter o resumo expandido num daqueles GTs. Porque daí o que acontece? Assim que ele escreve o artigo dele, né, o resumo expandido, já vai direto para esse GT, que vai direto para um profissional avaliar, um profissional habilitado para avaliar dessa área. Sim. Então, ele já vai direcionando a pesquisa dele. Então, do dia 31 de março a 30 de maio, vai estar aberto o site do evento para que os alunos possam se inscrever como participantes apenas, ou então como participante que tem a intenção de submeter o seu resumo expandido. O aluno que participar, ele recebe certificado e o aluno também que submeter o trabalho recebe certificado. São carga horária diferente para essa participação. Quem só participa do evento como ouvinte tem um certificado com uma carga horária X. Quem participa do evento também submetendo o artigo tem uma carga horária também diferente. Os 2 certificados valem como atividade prática para o aluno de qualquer curso da nossa faculdade, seja jornalismo, publicidade, audiovisual, moda, gastronomia, administração e ciências contábeis. Então, todos esses cursos podem participar e o certificado de participação vale para atividades práticas.
E mais, os alunos que se inscrevem, eles são avaliados, os trabalhos que são aprovados vão para a apresentação, e desses trabalhos que vão para a apresentação, vamos ter os 3 melhores trabalhos. E para esses 3 melhores trabalhos, também vão receber o certificado de melhores trabalhos e vão receber algum tipo de premiação que a faculdade ainda vai definir, que o comitê de organização ainda vai definir. Tá certo, gente. Olha quantas informações aí sobre o circuito. Mas eu vou pedir que a Vânia fique aqui mais um pouquinho com a gente. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas a gente vai para uma pequena pausa. Eu agora que já sei as datas, vai que eu me inscrevo aí. Achei interessante. Mas, gente, a gente vai para uma pausa rapidinho e a gente já volta, tá? Muito obrigada. Estamos de volta com o nosso Em Foco aqui, falando sobre o Circuito FCSAC. Mas antes da gente continuar a nossa conversa, eu quero pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, que é @TVUnivap, e não deixar de acompanhar a nossa programação no YouTube e no Instagram, também, claro, nos canais 8 da NET e 10 da Vivo. Mas agora, voltando aqui com a Vânia, com o nosso papo sobre o circuito, a gente estava comentando aqui agora no backstage sobre o começo das pesquisas, né? Se alguns alunos já entraram em contato com vocês, você pode explicar um pouquinho mais dessa parte? Vamos lá, Ju. Muitos alunos já estão focando o Circuito FCSAC em algumas disciplinas específicas. Os professores da nossa faculdade já começaram a trabalhar nas suas disciplinas a intenção, ou pelo menos a ideia, de estruturar esse resumo expandido, né? Alguns professores já têm como atividade bimestral o desenvolvimento do resumo expandido para o Circuito FCSAC. Então, certamente nós vamos ter vários trabalhos dos nossos próprios alunos chegando mais rápido do que a gente imagina para o evento. Mas já fui também procurada por alunos em que os professores não estão trabalhando nas suas disciplinas, mas os alunos se interessaram, né? Essa semana mesmo atendi 2 alunas, uma de publicidade e uma de jornalismo, que querem desenvolver o resumo expandido. Então, para esses alunos e para vários outros que queiram participar, nós estamos, a partir do dia 7 de abril, todas as segundas, até o final do semestre, nós estamos abrindo as portas do Labcom para os alunos que se interessam ou querem participar do circuito, ou mesmo que não queiram, mas queiram participar e também entender o que é iniciação científica, o que é participar de pesquisa, a gente abre as portas do Labcom para que eles possam participar. E de que forma eles vão participar agora no mês de abril até o começo do mês de maio? Durante essas segundas, das 18 às 19 horas, o pessoal da biblioteca da Univap vai estar no Labcom, dando oficinas de como trabalhar textos acadêmicos, de como trabalhar normas ABNT, de como produzir ou realizar pesquisas em sites, né, de dados, como fazer coisas que são básicas, mas que às vezes a gente se perde. Como montar, por exemplo, um sumário automático no Word para a gente desenvolver um artigo, né? Como fazer uma nota de rodapé correta, como fazer uma citação correta. Então, o pessoal da biblioteca vai estar no dia 14 e 28, se eu não estiver enganada, e 5 de maio, fazendo essas oficinas, das 18 às 19 horas no Labcom. Então, nesse dia 7 de abril, o Labcom abre suas portas para inscrever alunos que queiram participar do Laboratório de Comunicação e Pesquisa e que também queiram participar do Circuito de Iniciação Científica, entendendo como escrever o seu resumo expandido. E aqui na Univap a gente já tem um programa, né, que é voltado a artigo, né, que é o INIC. E para quem já fez o artigo do INIC, tem como utilizar no Circuito FCSAC ou tem que trazer um novo? É sempre um novo.
Mas quem já fez o INIC, ótimo, porque ele já está familiarizado com essa linguagem da escrita do artigo, né? E o artigo do INIC, ele é maior, né? Ele é até 6 páginas, de 4 a 6 páginas. Esse não, ele é menor, ele é de 2 páginas, já é o suficiente para você inscrever. Ele segue a mesma estrutura, só que de forma mais resumida, e ele não apresenta obrigatoriamente as suas considerações finais ou seus resultados, como no INIC, né? Então ele é menorzinho. Então quem já participou do INIC, já inscreveu o artigo para o INIC, consegue facilmente inscrever um artigo para o circuito. Só a única diferença é que eu não posso usar o que eu já inscrevi para o INIC para o circuito, mas posso fazer uma coisa que eu acho mais bacana. Eu posso usar o circuito FCSAC como um passo para o INIC. Como o circuito é em junho, então eu posso começar a desenvolver uma pesquisa que eu queira finalizar e produzir para o INIC já no circuito FCSAC. E depois eu amplio esse resumo expandido, transformo em artigo e coloco no INIC. E é bom também para quem está entrando nessa onda do TCC também, né? Uma ótima... É um passinho ali para você já entender como faz o artigo, né? Isso mesmo, Ju. Ó, porque quem está lá no 4º ano vai apresentar na semana seguinte do circuito FCSAC a sua pré-banca. Então, já tem toda uma estrutura de projeto. Já pode colocar lá no circuito FCSAC, já pode ir lá inscrever a sua pesquisa, o seu projeto de TCC também no circuito FCSAC. Então, assim, o 4º ano, principalmente, a gente gostaria de ver todos os alunos no circuito. Por quê? Porque ele já tem a pesquisa em andamento. Então, para eles também já é meio caminho andado, né? Como a gente diria. Já é meio passo. Sim. Então, eles já conseguem produzir com mais facilidade, com certeza. E como que você acha que esse incentivo, né, à iniciação científica é importante para o desenvolvimento do aluno, como aluno mesmo, pessoa, e como profissional? Tá. Fazendo essa divisão aí que você fez, né, como pessoa e como profissional, primeiro, no ambiente de trabalho ou no ambiente profissional, como eu falei, ele pratica pesquisa diariamente. Então, para ele só vai entender melhor essa prática do cotidiano profissional, né? E mais, sabendo desenvolver pesquisa, é muito mais fácil para ele desenvolver conteúdo da sua área, né? Como exemplo também, se eu faço uma pesquisa em dados que eu recolho, por exemplo, da prefeitura municipal, eu posso, no jornalismo, por exemplo, recolher desses dados informações que possam virar pauta. Para a publicidade, eu posso incluir esses dados numa prática de divulgação. Para a moda, por exemplo, esses dados que eu recolho pode virar ou desenvolver conteúdo para a área de acessibilidade da moda, por exemplo. Então, a gente trabalhando, ou no nosso ambiente de trabalho, a gente já sabendo como produzir pesquisa, isso nos auxilia no trabalho diário. E o audiovisual, por exemplo, que tem muitos, mas muitos editais de leis de incentivo à cultura audiovisual, quando você desenvolve um projeto de pesquisa, você faz o projeto geralmente casado ou similar aos moldes de um projeto que a gente inscreve para as leis de incentivo. Então, se você souber desenvolver um projeto, você também já sabe caminhar para preencher um documento e buscar patrocínio ou apoio para a produção audiovisual com leis de incentivo, por exemplo. Então, isso já é um auxílio para o nosso mercado de trabalho. Então, profissionalmente, sabendo produzir conteúdo de pesquisa, certamente você tem portas abertas para outras produções no mercado de trabalho. Agora, o que eu acho importante também é olhar para a gente como cidadão. Porque se você produz pesquisa, você não pode só melhorar a sua vida, o seu bem-estar, a sua profissão. Quando você desenvolve pesquisa, você foca num público muito mais vasto. Você desenvolve pesquisa, né, eu sempre falo para os alunos que a pesquisa surge de uma pulga atrás da orelha, sabe daquela perguntinha? Daquela coisa que te deixou inquieta?
De repente você está transitando para um lugar e você vai falar assim, nossa, mas por que aquelas placas de trânsito são assim? Será que as pessoas com deficiência auditiva ou surdo, né, melhor dizendo, consegue entender bem aquela sinalização? Será que não poderia ter efetivamente também para o deficiente ou para o cego uma placa com sonorização? Por que a gente não pode desenvolver isso? Será que isso não ia facilitar a minha vida e a vida dele? Será que não melhoraria a comunicação ou o tráfego na cidade? Uhum. É uma perguntinha que surge e você fala assim, vou fazer uma pesquisa sobre isso. Então, o que acontece? Você não só auxilia ou se desenvolve na questão profissional, mas também você ajuda todo um território, toda uma comunidade. Uhum. Então, eu acho que a partir do momento que você entende a pesquisa, não só como uma descoberta, mas como uma possibilidade de abrir caminhos de conhecimento para outros além de você, eu acho que isso transforma você não só no profissional, mas como cidadão. E eu acho que isso faz parte. E mais uma vez, eu repito e falo para os alunos, todos os alunos de comunicação social são seres sociais. Se eles são seres sociais, a gente tem que melhorar de alguma forma, não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que nos cercam, ou seja, o social. Falou tudo, na verdade. Mas, enfim, para a gente finalizar, Vânia, a gente comentou sobre o evento, eu fiquei pensando aqui, fiquei nessa perguntinha, essa pulga atrás da orelha. O projeto, eu lembro quando eu estava ali na sala, na aula mesmo, os alunos de publicidade que vieram divulgar sobre o projeto. O evento que vai ter, esse evento, ele veio de uma iniciativa de alunos com os professores ou os professores puxaram assim os alunos para isso? As duas coisas, como eu falei, como essa ideia surgiu lá atrás, a gente percebeu isso em função de questionamentos e dúvidas dos alunos que não conseguiam se iniciar na pesquisa. Tá. E aí a gente começou. E essa questão de, foram os alunos da publicidade lá, foi uma ideia dos alunos? Também. Por quê? Porque como a gente criou o evento, ou seja, o Labicon, os professores que estavam no Labicon deram a ideia deste evento, o que a gente fez? Vamos colocar, então, para que os próprios alunos criem a arte desse evento, toda a identidade visual desse evento. Então, eu, como coordenadora do Labicon, entrei em contato com a professora Manuela Prisco, que é uma professora que dá a parte toda de design, né, de arte visual. E a Manuela, na sua disciplina, conversou com os alunos de publicidade para que eles criassem a identidade visual desse evento, tendo como briefing justamente essa frase: tirar ou minimizar os estereótipos que a gente tem sobre pesquisa. E criar esse evento, esse circuito FCSAC. E aí os alunos criaram vários grupos na sala, criaram a identidade visual e na votação dos professores da FCSAC, a arte escolhida ou ganhadora foi a arte desse grupo que passou nas salas fazendo a divulgação. Sim. Então eles foram os criadores de toda a identidade do evento. É muito legal essa interação aí dos alunos. E importante, né? Porque ativa também um processo criativo. Exatamente. E outra coisa, vindo de aluno por aluno, porque o aluno vai entender que a pesquisa é importante, que eles já iniciaram o processo de pesquisa quando eles criaram a identidade do evento e que isso caminha junto com o evento, né? E é muito bom para divulgação também, né? Porque se você para pensar, vindo de um professor, não que seja ruim, mas o aluno fica tipo, nossa, mais uma pesquisa, mais um artigo que eu vou ter que fazer. Vindo de um outro aluno, ele fala, se ele quis, não deve ser uma coisa tão, um monstro de 7 cabeças, né? Exatamente, não é. E não é, exatamente. Mas, Vânia, eu queria agradecer, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Ju. Foi ótima a nossa conversa, deu para entender tudo sobre o projeto, o evento, né, Circuito FCSAC. Então, esse foi o nosso Em Foco de hoje. Pode dar um último recado aqui na sua câmera, Vânia? Gente, olha, quem quiser participar do Circuito FCSAC, as inscrições são de 31 de março a 30 de maio. A inscrição é submeter um resumo expandido da sua pesquisa. O resumo é pequeno, rápido
E garanto que você e o seu orientador, ou seja, o professor que você escolher para te ajudar a desenvolver a pesquisa, farão pesquisas maravilhosas. A FCSAC, Univap, Labicom, conta com a sua pesquisa no circuito FCSAC. Quero ver você lá. É isso, muito obrigada, Vânia. Obrigada, Ju. Obrigada a vocês. É isso, gente. Finalizamos o nosso Em Foco dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está de volta. E sexta-feira eu estou de volta aqui nas telas do TV Univap para o nosso jornal Univap Notícias. Então eu espero vocês lá 4h30, tá? Um beijo, muito obrigada.